a pouquinho. This call is now being recorded. Aí, começou, né, a gravar? Sim. Então tá bom, vamos começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caterine, eu sou integrante do coletivo Lixo Zero VIX e hoje, no último dia de evento da Semana da Água, nós vamos falar sobre os impactos dos resíduos sólidos no sistema de drenagem das águas pluviais urbanas. E hoje quem vai apresentar o webinário vai ser a doutora Maria Cláudia Lima Couto. Ela é engenheira civil, mestre em engenharia ambiental, doutora em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, atualmente professora do IFES e também coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Certo? Então agora eu passo a palavra à doutora, mas antes disso eu só vou fazer uma pontuação que durante a apresentação da doutora, essa apresentação vai ser dividida em 3 tópicos, né? Então, durante essa apresentação, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que aí, ao final de cada tópico, a doutora vai ler as perguntas e responder, tá bom? Então, enquanto ela estiver apresentando, vocês podem ir colocando as perguntas, que ao final desses tópicos, ela vai responder, tá bom? Agora sim, eu passo a palavra à doutora Maria Cláudia. Obrigada, Caterina. Então, a gente vai começar, né? Gostaria que vocês colocassem o nome de vocês, de onde vocês são aqui no chat, para a gente poder conhecer quem são as pessoas, já que a gente está aqui em poucas pessoas, não tem tanta gente assim, né? Dá para a gente se conhecer um pouquinho, se vocês puderem colocar, né, de onde vocês são, porque aí, de acordo com, né, o público, a gente vai também direcionando um pouco a palestra. Alguém? Meu nome é Yasmin, de São Paulo, Caterina de São Mateus, né? Vocês são da área ambiental, Caio de Cariacica, vocês trabalham com a área ambiental já? Como é que é essa... Ok, a Larissa é bióloga, Caio é aluno de engenharia civil, a Yasmin trabalha com coleta de resíduos na empresa, né? Direito. Ok, Milena de Vitória, estudante de engenharia civil. Então tá, então a engenharia civil, né, é uma área que estuda bastante a drenagem urbana, né, da parte de dimensionamento, o engenheiro ambiental também, né, então são engenharias que trabalham com de drenagem, apesar de que em algumas faculdades a disciplina de drenagem urbana, ela não é dada, né, dentro da engenharia civil. A engenharia civil que vocês fazem, na grade tem drenagem urbana, Milena e Caio? Eu pergunto isso porque eu já dei aula em cursos de engenharia civil que não tinha na grade drenagem urbana, e engenharia ambiental também tinha urbana, então já passei por algumas faculdades que não tinha disciplina, né? E também resíduos sólidos, que é uma disciplina que na ambiental sempre tem, mas na civil nem sempre tem a disciplina de resíduos. Tem algumas faculdades que não dão essa matéria. E é uma disciplina, né, uma área de atuação do engenheiro, a gente vai ver aqui, né, em termos de projeto. Eu estou falando especificamente porque tem 2 alunos de engenharia civil, né, alunos também, então a gente vai ver de legislação, né, tem pessoas da área de direito também, então a parte de saneamento, ela é multidisciplinar e ela requer aí profissionais de diversas áreas. Tempo, eu sou engenheira civil, né, por um tempo a parte ambiental, ela era também, a parte de saneamento, ela era dominada aí pela engenharia civil, né, porque dentro da engenharia civil a gente tem a área de saneamento, que é tratamento de água, tratamento de esgoto, que de forma mais e drenagem urbana, né, quando eu fiz civil, fazendo 20 anos de formada esse ano, quando eu fiz civil, eu tive a disciplina de drenagem urbana, a disciplina de resíduos sólidos, eu me apaixonei pela área de resíduos, né, já na graduação, e meu avô era gari,
trabalhava aqui em Guarapari como gari. Meu tio tinha síndrome de Down, e eu acho que foi um dos primeiros pessoas com síndrome de Down que tinha carteira assinada como gari, né? E eu, no momento que quis fazer a eles, fiz um contrato de resíduos, e daí eu nunca mais saí. Aí eu falo que eu dei um na digamos assim, na profissão da família, apesar que só os dois eram, né, da área, e hoje, né, na área, estudei, fiz meu mestrado na área de resíduos sólidos, e doutorado na área de resíduos sólidos. Meu mestrado, ele foi mais na área de tratamento de chorume, de aterro sanitário, né, então eu fiz na UFES, propondo uma metodologia de tratamento a baixo custo. Doutorado, eu trabalhei já com reversa, fazendo uma parte de modelagem computacional. Trabalhei por 10 anos no IEMA, coordenando o setor de resíduos do IEMA, trabalhei um tempo com resíduos de mineração, e depois eu fui para a área de resíduos de forma mais geral, fiquei por 10 anos lá, depois saí para o doutorado, e depois que eu saí do doutorado, eu quis ir para a área acadêmica, fui para o setor privado, né, e há 2 anos, então, eu passei no concurso do IFES. Hoje eu trabalho, continuo com a área, dando aula em diversas disciplinas, mas minha área de trabalho, no carro-chefe, é resíduos sólidos, né? Mas também dou a disciplina de drenagem urbana. Então, só um pouquinho da minha história, enquanto pessoas entram aí. Então, além da questão da formação, eu trago, né, a questão sentimental pela área, né? Então, sempre valorizei, né, muito, né, meu pai, a gente sempre estudou em escola particular, aqui, né, no município. Meu pai fazia sempre, né, quando meu avô varria a rua da escola que eu estudava, né, que eu parasse benção, pedisse benção, né, ia acompanhando ele com o carrinho, né, e sempre valorizando isso. Então, tive vários brinquedos que meu avô me deu, que encontrava na rua, um radinho de pilha, né, que o pessoal jogava fora como resíduo, e a gente, né, recebia como um presente. Então, assim, sempre, desde pequena, aprendi, né, o valor dessa profissão, sempre tive muito orgulho. Falo isso nas minhas palestras, que tudo começou com essa homenagem, né, que eu quis. E aí, gostei muito da área, me apaixonei pela área, e hoje eu, né, aqui falando um pouquinho sobre essa questão. Então, vamos, né, entrar, já contei um pouquinho da minha história, e a gente vai, então, começar a falar sobre drenagem, tá? Eu preparei uma apresentação dividida em três, como a Caterine falou, objetivos que a gente se propôs. Falar de drenagem, dar um aspecto geral de drenagem, de resíduo, e aí, quando eu for mostrando os elementos de drenagem, depois os elementos de resíduo, vocês naturalmente vão entender por que um interfere no outro, né? E aí, no final, a gente vai mostrar, né, alguns pontos, né, justamente dessa interferência, por que ocorre, né, quais ações relacionadas a resíduo que interferem na drenagem, que vocês, com certeza, no final, vai estar muito claro isso, e vamos tentar aí o que a gente pode fazer poderia ser feito para que não tivesse problema. Eu vou compartilhar a tela, eu estou acompanhando aqui também pelo celular, né, porque aqui no Meet a gente não consegue ver o bate-papo, né, mas eu vou compartilhar aqui, qualquer coisa vocês podem colocar no bate-papo, que eu vou olhando aqui, tá? Então, quando eu terminar de falar de drenagem, eu vou parar um pouquinho para ver se vocês têm alguma pergunta e a gente conversar um pouquinho, tá? Então, eu vou apresentar aqui. Bem, vocês já estão vendo aqui, né, o slide, certo? Alguém pode abrir o microfone e falar, eu estou vendo aqui, pelo menos. Estamos vendo. Ok. Então, né, a proposta é falar dos impactos ambientais, impactos resíduos sólidos nos sistemas de drenagem das águas pluviais urbanas, né? Tem gente que drenagem urbana, né? Mas, enfim,
seriam das águas pluviais, as águas de chuva, na área urbana. Por quê? A gente fala isso, né? Porque a gente tem a área rural, né? E esses elementos de drenagem que a gente vai falar não são aplicados na área rural, né? Ah, mas não tem drenagem na área? Sim, tem, né? Mas são outros mecanismos, mas ele também tem o mesmo objetivo, né? É de contornar a água de chuva em determinado momento, de afastar aquela água de chuva que cai, às vezes, num determinado espaço e você não quer que ela esteja ali. Então, ela também tem a drenagem. Nas rodovias, a gente vê muito a drenagem, né? Quem passa ali, sempre, quem passa na rodovia do Sol, você sempre separando duas pistas, você vê uma grande valeta ali no meio, né? Aquilo é o sistema da rodovia. Quando a gente passa, a gente vê uma escada, umas escadas, né? Os elementos, então, nas estradas também. Então, quem faz engenharia civil, por exemplo, na disciplina de estradas, estuda drenagem. O dimensionamento é basicamente da mesma forma, né, que a gente usa para dimensionar o sistema de drenagem urbana, com alguns aspectos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai falar da questão do resíduo com a drenagem urbana. Então, teve a minha apresentação, falei, sou engenheira civil, mas sempre trabalhei na área ambiental de saneamento, né, especificamente na área de resíduos sólidos e um pouco também com tratamento de efluente, monitoramento de água, solo, né, então esses elementos do saneamento básico, ok? Meu doutorado é extenso, o título, né, minha área de atuação é a área de meio ambiente, especificamente na parte de recursos de resíduos. Bem, o objetivo, então, aqui é a gente reduzir os impactos no sistema de drenagem das águas pluviais urbanas ocasionado por esses resíduos. Então, a gente vai apresentar os conceitos de drenagem e os seus impactos e efeitos da urbanização, apresentar os conceitos de limpeza urbana e manejo de resíduos, a gente vai diferenciar o que é limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Então, o que é isso? E depois analisar essa interface entre essas duas áreas. Vou começar falando de drenagem urbana. Eu acho que as fotos aqui não ficaram muito, mas depois eu vou dar uma... Apesar no celular tá bom, no meu computador aqui não tá muito legal. Então, a drenagem faz parte do contexto do saneamento básico, né? Então, o saneamento básico é uma grande área que engloba várias atividades, dentre eles a drenagem urbana. E a gente tem uma lei principal, 11.455, né, sancionada em 2007, e diz que é um serviço integrado com os demais serviços, cortou aqui, né, de saneamento. Qual é esse embasamento legal que a gente tem quando a gente fala dessas áreas? Então, resíduo sólido, a gente tem uma lei específica, a Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E tem um decreto regulamentador, que é o decreto número 7.404 de 2010, que regulamenta a política. Então, quem é da área de resíduos, né, o tema de vocês principal aí é resíduo sólido, a lei e decreto basicamente balizam as nossas discussões sobre resíduo. Ela é de uma forma geral, ela trabalha com todas as tipologias de resíduo, que engloba o resíduo sólido urbano, né? Que a gente já falou um pouquinho dele. Hoje o nosso foco é resíduo sólido urbano. E os outros resíduos? Então, a gente tem resíduo de construção civil, resíduos de saúde, serviço de saúde, resíduo de mineração, resíduo industrial, agrossilvopastoril, tá? Depois pode disponibilizar o slide? Posso sim. Tá. Então, tem, né, vários tipos de resíduo, que são do gerador. Então, se eu tenho uma construtora e estou construindo um prédio, aquele resíduo que eu gero é de minha responsabilidade. Eu que tenho que contratar alguém para coletar, para transportar, para dar a destinação final adequada, né? Seja reciclagem, seja aterro, enfim. O resíduo sólido urbano, ele é uma parcela desse desse resíduo, que é de responsabilidade do município, né? Então, é de responsabilidade do município. E é a interface que tem com o saneamento básico. Porque quando a gente fala da Lei 11.405 de 2007, que este ano, né,
desculpa, né? Foi atualizada pela Lei 14.026, em 2020, né? Ela atualizou o Marco Legal de Saneamento Básico. Então, o pessoal fala assim, o novo Marco Legal de Saneamento Básico. Mas esse Marco Legal, né, na verdade, é uma atualização da legislação que a gente tem desde que fala da Política Federal de Saneamento Básico, né? Então, pensa também, por que resíduo é nacional, a lei é federal, né? Existem algumas questões relacionadas ao que a legislação diz que é de responsabilidade do poder público, né? Então, existem algumas ações que o Estado pode legislar sobre ela, outras que o município pode legislar, enfim, então tem a diferença entre nacional e federal aí. Então, assim, o Marco Legal de 2020, assim, não tinha nada antes. Não, tinha o decreto, tinha a lei, e ela foi, então, atualizada em diversos pontos, muito importantes, né? Então, teve uma grande discussão no passado, está em discussão, né, em relação a alguns vetos, enfim, e a interface que a gente tem entre essas duas legislações é o tipo de resíduo. Quando eu falo de saneamento básico, eu não estou falando de resíduo de mineração, eu não estou falando do resíduo, eu não estou falando de resíduo agro-silvopastoril, eu estou falando do resíduo sólido urbano. Tem esse nome, mas também não é... Se eu tenho uma casa que está no distrito da zona rural, ele também é resíduo sólido urbano, talvez até o nome, né, não é só na área urbana, na área rural, mas que também tem domicílio, né, também gera-se esse tipo de resíduo. Ele não está restrito à área urbana, diferente da drenagem das águas pluviais urbanas, que essa sim é da área urbana. Então, algumas coisinhas que complicam a nossa vida, né? Somente para quem não é muito da área. Queria contextualizar um pouquinho isso. Aí pode surgir uma dúvida. Mas o resíduo de construção civil, ele não é de responsabilidade do município? Então, a legislação, que é do saneamento básico, ela fala o seguinte, o município, o pequeno gerador, né, você pode cuidar dele, mas você tem que ter uma regulamentação municipal que diga quem é o pequeno gerador, até quanto que você considera de pequeno gerador. Cúbico de resíduo, se eu fizer uma na minha casa e der 1 metro cúbico de resíduo, eu sou pequeno gerador, você vai cuidar para mim? Ou são 2 metros cúbicos? Então, cada município tem que ter uma legislação específica, né, no seu Código de Limpeza Urbana, definindo quem é gerador. E a gente tem vários municípios que definem, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, geralmente varia nessa faixa, né? A mesma coisa, quando eu falo de resíduo, deixa eu até passar um pouquinho mais para frente, eu vou falar disso, mas estou adiantando, quando a gente fala de resíduo de comércio, né, também tem essa questão. E resíduo também de pequenas... Então, o município tem certas... Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu tentar tirar esse negocinho daqui, tá cair para cá aqui. Então, vamos falar do saneamento básico, não vou entrar em resíduo, não é o objetivo agora. O saneamento básico, ele é composto por essas 4 áreas que estão aí na tela, né? Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais, né? Então, são grandes áreas. Essa legislação que eu falei para vocês trata das 4 áreas, principalmente diz que o planejamento tem que ser integrado. E aí os municípios precisam fazer os seus planos de saneamento básico, que englobem as 4 áreas. Mas a Política Nacional de Resíduos também diz que tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos, certo? Certo. Só que o plano de gerenciamento de resíduos pode estar acoplado no plano de saneamento, pode ser um plano único. O plano de resíduos também trate dos outros resíduos. Então, é como se, né, tem que ter um pouco a mais, né? Lembrando que a legislação de saneamento é de 2007, então, em 2007, ele fez o plano de saneamento, digamos que ele fez em 2008, ainda não tinha a política de resíduos. Então, ele pode ter feito só resíduo sólido urbano. Mas, a partir do momento em que surgiu a exigência do plano de gerenciamento de resíduos, e ele vai fazer isso de forma integrada, ele tem que também os outros resíduos. Mas você não disse que não é responsabilidade do município? Não é responsabilidade dele coletar, transportar, dar destinação, mas é de responsabilidade dele determinar o que o gerador tem que fazer com o resíduo.
quais são as obrigações dele, né? Apresentar o plano de gerenciamento de resíduo quando for fazer o licenciamento, cobrar pela coleta, caso ele execute o serviço, enfim, uma série de ações, mas que não é para transportar e destinar, né? Mas ele tem algumas obrigações referentes a outros resíduos. Então, o planeamento básico, ele tem que tratar essas 4 vertentes de forma integrada, porque uma interfere na outra, né? O esgoto sanitário, se ele for lançado, eu coletei o esgoto sanitário nas residências e não tratei e levei e lancei ele na água, essa mesma água, um pouco mais à frente, vai ser coletada para abastecer uma cidade que está abaixo, na bacia, na mesma, um pouco mais abaixo. Então, eu tenho que pensar o esgotamento sanitário juntamente com o abastecimento da água potável. Eu tenho que pensar a limpeza urbana junto com o esgotamento sanitário, com o abastecimento de água. Por quê? Porque se esses resíduos, entram, né, na drenagem das águas pluviais, são carreados e caem no corpo hídrico, isso vai atrapalhar o meu abastecimento de água, porque eu vou coletar a água vai estar contaminada, né? E aí, vou conseguir tratar na qualidade que eu preciso para ela se tornar potável, né? Muitas vezes, vocês já perceberam que quando chove, às vezes a gente fica... Não sei se vocês já conseguiram relacionar isso. Muitas vezes, quando chove muito, a gente fica sem água, interrompe o abastecimento. Por quê? Porque carrega, às vezes, muito sólido, né? Porque a gente tem outras questões que, né, o desmatamento, que vai interferir. A água fica tão alta que ela não tem como ser tratada. Então, lá na estação de tratamento de água, a água é analisada, não só a água final, mas a água que entra. Dependendo da qualidade que está chegando, eu não vou conseguir dar um tratamento a ponto de ela se tornar potável. Porque o sistema de tratamento ele tem um limite. Ele foi dimensionado para um tipo de água. Se chega uma água diferente, como que eu trato aquilo? Eu não tenho eficiência suficiente para remover aqueles poluentes. Né? Não sei se vocês lembram quando teve aquele problema de Mariana e ficaram sem abastecimento. Afetou as estações de tratamento de água? Não, mas a água estava numa qualidade tão ruim que não adiantava ela passar para a estação de tratamento, não ia conseguir tratar, remover aqueles poluentes todos que estavam ali. E isso ocorre muito na época de grandes chuvas também, né? E aí está tudo relacionado. Então, não tem como pensar saneamento básico de forma isolada, tem que estar integrado, né? Então, eu vou adiante, porque senão a gente... Então, já falei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala especificamente de resíduos, né? Então, não temos uma lei para água, não temos uma lei para esgoto, não temos uma lei só para drenagem, tudo junto. Mas para resíduo, a gente tem uma lei em separado, porque ela engloba outros resíduos. Quando a gente fala de drenagem, alguns pontos são importantes, porque a gente só percebe a falta de drenagem urbana quando chove, né? Porque qual é o grande objetivo da drenagem urbana? Passar essa água da chuva para não causar problemas na nossa vida, né? E aí, esse webinar, ele vai ser muito básico de conceito, em termos de conceito, a gente não vai aprofundar algumas questões, né? Mas vários olhares sobre drenagem urbana, né? Antigamente pensava-se, então vamos construir uma tubulação para afastar essa água o mais rápido possível. Hoje já se pensa que eu posso reservar essa água aonde ela cai. Então, se eu tenho um telhado que faz a captação da água, eu posso reservar essa água na própria residência, ali onde caiu a água, né? Então, eu tenho um mecanismo, telhado, pavimentação, que vai absorver melhor essa água de chuva. Enfim, são várias medidas, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, a gente vai falar da relação da drenagem com o resíduo. Então, a gente tem algumas definições que são importantes, né? Por exemplo, o termo enchente, né? Ah, teve uma enchente. A enchente é um fenômeno natural, ela vai sempre ocorrer. Na época, muito. Então, é um aumento temporário do nível da água dos rios devido à precipitação. O rio enche, naturalmente ele vai expandir, né, para a sua área do entorno, que seria essa planície de inundação, ali para ser inundada na época que ocorre, então, essa enchente do rio,
né? E se essa margem não tivesse ocupada, iria ocupar, desocupar, né? E a gente não sentiria esses impactos. A inundação, por sua vez, né? Transbordamento da água de um canal de drenagem para áreas marginais. Como eu falei que a enchente enche o rio. Quando ele passa do limite do rio, a gente já vai ter a inundação das margens, né? E quando que alaga? Aí vem o termo alagamento, que é o acúmulo de água nas ruas devido a problemas de drenagem. Então, às vezes a gente fala assim, deu uma enchente na minha rua, né? A rua está inundada. Na verdade, são terminologias equivocadas. Por definição, a gente entende o que está acontecendo, mas por definição, o que às vezes acontece na nossa rua é um alagamento que ocorreu por conta de uma inundação, né? Mas não tem como, não vamos prevenir a enchente, não tem como, porque a enchente é natural, né? E a inundação é uma consequência da enchente. O que dá para prevenir é o alagamento, né? As medidas são para prevenir esse alagamento. E aí a gente tem inundações de áreas ribeirinhas e tem inundações devido à urbanização. Então, se eu tenho moradia ao longo, né, início de inundação do corpo hídrico, casas que são construídas no rio, né, especificamente, quando esse rio encher, né, e passar para as margens, vai inundar. Então, existe locais que as pessoas já estão acostumadas a esse período, né? A gente vê na televisão, né, em várias localidades dessa forma. As casas já são construídas numa altura tal, que vocês podem até ver aí na foto, que quando ocorrer essa inundação, né, as pessoas já sobem com suas coisas, então, porque elas moram e tem inundação devido ao né, que nem sempre a gente está preparado para ela. Quantas pessoas eu nunca tive inundação na minha rua e desse ano teve, né? Então, ela ocorre por diversos problemas, né, que estão relacionados à impermeabilização do solo. Então, quanto mais ruas asfaltadas a gente tem, mais a dificuldade a água vai ter de penetrar no solo. A canalização do escoamento, a obstrução do escoamento, que está totalmente relacionada ao resíduo. Então, o resíduo, ele atua nessa obstrução do escoamento. Mas a gente pode ter inúmeros problemas que levam. Por exemplo, um projeto, né? Ou seja, eu calculei que ia ia ter tantos cubos de água e passou o triplo, claro que a tubulação não vai dar conta. E aí transborda, né? Aí causa a inundação. Né? Então, eu tenho um dado aqui que eu não esqueci de colocar na tela, que são dados, eu vou ler aqui, relacionados a inundações ou alagamentos por fatores que afetam isso. Então, por exemplo, é um dado de 2008, mas da Pesquisa Nacional de Saneamento, mas ele reflete muito a realidade ainda de hoje, né? Então, dizendo o seguinte, que no 39% dos problemas relacionados a problemas de inundação ou alagamento estavam relacionados ao dimensionamento inadequado do projeto. 45% a obstrução de bueiros e bocas, ou seja, por que estava obstruído? Tinha resíduo. Então, 45% tiveram problemas dessa situação. Os dados, eles não dão 100%. Eu posso até depois disponibilizar o estudo. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho problema de funcionamento e um problema de obstrução, né? Obras inadequadas também, né? Ou seja, eu usei um material ruim, que estragou com facilidade, né? O projeto estava certo, mas na hora de construir não foi a forma do projeto, então 30%. Ocupação desordenada do solo também é um fator que ocorre, ou seja, não era uma área que inunda. Então, a gente tem em Vila Velha naturalmente inunda. Se eu construir as casas ali, né, pode até demorar um período, mas o dia que tiver uma chuva mais intensa, vai alagar. Por quê? Porque eu ocupei um local que naturalmente inunda, né? E eu não fiz o dever de casa de preparar aquela área para receber aquele tipo de construção, um sistema de drenagem adequado. Enfim, então, vocês viram que a questão do resíduo, ele é um fator importante, ou seja, 5% dos problemas estão relacionados à obstrução. O que é obstrução? A água não consegue passar pela tubulação.
Então, a gente tem aqui, no desenho, né, esse gráfico aqui que mostra, ó, situação normal, aqui está o rio, teve a enchente, né, encheu um pouco mais aqui o leito do rio. Ocupou as margens, certo? Se não tivesse casa, não teria problema nenhum, né? Então, como tinha uma casa aqui, enchente levou uma inundação também. A inundação, então, ela pode ser, se aumentar um pouco mais o nível da água, então ela pode chegar e ocupar, né, entrar dentro das casas, das residências. Então, eu tenho uma inundação, ocorreu, ó, inundou por conta dessa questão aqui de ocupação. Então, eu tive uma ocupação inadequada do solo na planície de sem ter tomado providências para que a água não chegasse ali. Tem como fazer? Tem. Engenharia daria um jeito nisso aqui, de fazer equipamentos aqui para conter essa inundação. Agora, o alagamento, vocês observem, ó, não tem nada a ver, o rio está aqui e não chegaria aqui, ó, por mais que ele subisse, ele não chega aqui. Mas ele alagou. Por quê? Porque a tubulação deveria estar aqui, os equipamentos de drenagem, não necessariamente tubulações, né? Os equipamentos de drenagem não deram conta da água da chuva que caiu aqui nessa área. Então, a gente vê a diferença, né, nas terminologias. Então, no Espírito Santo, aqui tem uma foto do município de Alfredo Chaves, né, em 2020, que a gente tem, né, o que aconteceu? Transbordamento do rio, né, levando a uma inundação, né? Então, ocupou, né, não só a margem dos rios, chegou ocupando a cidade toda. O sistema de drenagem talvez desse conta, convencional, né? Então, assim, o que fazer para essas situações não ocorrerem? Teve relação com resíduo? Não, não teve relação com resíduo. Numa situação dessa, tem outros elementos aí que necessitam de medidas estruturais, que são obras, e estruturantes, que são ações que não necessariamente são obras, para que esse tipo de situação não venha a se repetir. Né? E inundações, vou pular isso aqui, que já mais ou menos aqui é uma outra forma de localização. Aqui é em Conha, né, também em 2020, a gente viu aqui, ó, a marca na parede onde a água chegou, né? Olha onde estão as casas, na margem do rio, né? Então, o rio sobe, tenta ocupar essa planície de inundação, né? Ela está ocupada, então ele vai subindo ali, ele tem que ocupar um lugar. Né, aqui também Cachoeira de Itapemirim, olha, vocês observam o rio e onde estão as casas, né? Então, a gente tem uma inundação em área ribeirinha, né? Naturalmente. Há outros problemas, né? Que é a ocupação em área de risco. Então, se você tem ocupações em área de risco, isso também está relacionado a sistemas, ao elemento de drenagem, né? A contenção de encostas, né? Aqui são casas, né? Que já estão construídas em área de várzea, que vai o quê? São áreas que já vão, nessa época de alta precipitação, também, né, o nível vai subir, mas as pessoas já estão ali meio que preparadas para essa situação. Sabem que vão ocorrer aqui. Agora, o que pode ser feito com essa população, né, em termos da localização dessas casas? Então, a gente tem que pensar em algumas questões. E aqui é um alagamento, aqui é uma foto de Vila Velha, né? Tem a ver com a questão de um corpo hídrico? Tem também, mas tem muito mais a ver com a questão do sistema de drenagem das ruas. Então, não tem um rio passando aqui nessa localidade, né? E aqui realmente é água de chuva que cai ali e não consegue ser escoada com a velocidade precisa, né? Para que não ocorra uma situação como essa. Só situações para a gente ver. Então, o que acontece quando chove? Então, eu trouxe aqui, né, um processo da parte terrestre do ciclo hidrológico. Né? Então, choveu, né? Logo antes dela encontrar o solo, ela pode evaporar, né? Antes mesmo de encontrar o solo. Se ela encontra o solo, ela tem dois caminhos. Primeiro é o escoamento superficial, ou seja, quando a gente está lá, está chovendo, a gente vê a água escoando pela rua, escoamento superficial. E outra parte infiltra no solo. E aí, né, ele também, se ele ficar no solo, ele pode ter um escoamento pela parte mais superficial do solo, que a gente chama de escoamento subsuperficial, e essa vazão aqui, do superficial,
tudo vai para o rio, vocês estão observando? Então, existe uma parte que armazena no solo, que entra no solo, que fica armazenando no solo, que é a água subterrânea, dos poços de água subterrânea que a gente ouve falar, fica lá recebendo no solo, armazenando no solo, e então, a água subterrânea, né? É como parece um ciclo fechado, é porque entra uma de água e essa água sai e ela fica mais ou menos ali como um ciclo. Então, vocês observem que quase toda água que chove, ela segue caminhos que vão para onde? No rio, né? Seja pelo escoamento superficial, subsuperficial ou pelo próprio escoamento subterrâneo. Vai para o rio, né? Por isso que a gente vê, né, o que acontece. Agora, a gente tem uma urbanização, esse percentual que vai para o rio, né, e que escoa superficialmente, ele vai mudando. Então, imagina aqui, ó, um solo com cobertura natural, né? Então, da quantidade de água, né, que cai, eu posso dizer que 10% vai para o escoamento subsuperficial. Né? 25% ele entra no solo e já nas primeiras camadas do solo. E os outros 25% vão para a percolação profunda, né, que vai abastecer a água subterrânea. Quanto mais a gente vai construindo, mais o percentual que escoa na superfície vai aumentando e vai diminuindo o percentual que infiltra no solo. Então, aqui numa área totalmente urbanizada, a gente vai ter o quê? 55% da água, né? Eu tenho aqui em taxa de evapotranspiração. Então, aqui, ó, eu tinha 5, 25, com 10, 60, 40% vai evaporar. Aqui já vai também diminuindo, aqui cortou, né? Mas olha só, quando a área totalmente urbanizada, a taxa de escoamento superficial é 55%. Então, o sistema de drenagem tem que dar conta, né, de 55% da chuva que cai, tem que ser escoado. E aí entra os elementos micro e macro drenagem, né, que talvez você já tenha ouvido falar. Ah, mas tem diferença? Tem. A diferença está na localização. Então, a microdrenagem é composta tipicamente por dispositivos de drenagem do sistema viário. Veja, a gente vê nas nossas ruas que a gente tem a sarjeta, canaleta, boca de lobo, ou chamada boca de leão, condutos de ligação, tubulação. Né? Para quem é da área, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, são elementos que a gente vê na nossa rua. Se a gente passar em alguma rua, a gente vai ver esses elementos. E a macrodrenagem, né, são tubulações maiores, né, formadas por galerias e tubulações aí com diâmetro no mínimo de 1 metro, que vão receber a drenagem dessas microdrenagens. Então, eu tenho um sistema de microdrenagem nessa área, tenho aqui. Então, eu vou recebendo. Às vezes, é utilizado galerias artificiais, rios naturais, que vão compor esse sistema de macrodrenagem. E existem outros elementos, sistema de bombeamento, né, quando a água não tem força suficiente para fazer gravidade, enfim. Não vou entrar no mérito agora, né, do detalhamento disso daqui, mas só para a gente entender que isso aqui é dividido em 2 partes. Aí a gente vai falar um pouquinho desses elementos que estão no nosso dia a dia e que vocês vão ver como que eles se relacionam com o resíduo. Então, a definição de microdrenagem, né, são obras de afastamento de águas pluviais dos lotes, né, onde a gente constrói as casas, e as públicas, de modo o acesso das edificações, o tráfego, a segurança dos pedestres, né? Então, é algo que tem que ser feito para permitir que a gente continue transitando naquele espaço ali com segurança, né? E aí tem uma definição aqui, um objetivo, ó, garantir o escoamento das águas a partir das edificações até os macrodrenos, ou seja, as tubulações maiores que vão levar para o corpo hídrico. Esse corpo hídrico, para a gente aqui da Grande Vitória, é o mar, né? Então, toda chuva que cai na Grande Vitória vai para o mar. Tem outras cidades que vão para o rio, tem outras que vão para uma represa, para um lago, mas é sempre um corpo hídrico natural, né? Essa água de chuva no Brasil, ela não é misturada com o esgoto,
Então, tem gente que, né, acha que a ligação de esgoto e de água de chuva é a mesma, mas não é. Elas são separadas, né? E, claro que a gente agora, como está tendo, né, algumas cidades com projeto de sanitário, está pedindo para o professor fazer o quê? Ligar na rede. Ligar qual rede? Na rede de esgoto. Aí a pessoa fala, mas o meu esgoto já está na rede. Claro, não fica na casa dela, né? Não fica como, se ela não tem uma fossa, o esgoto dela está indo para algum lugar. Que lugar é esse? Rede de drenagem, né? A de drenagem de água pluvial. Aí, quando vem a chuva, leva o esgoto dela junto para o corpo hídrico. Ou, diariamente, aquele esgoto está indo para o recurso hídrico. Então, se a sua cidade não tem um sistema de esgotamento sanitário, a sua casa está ligada, pode até estar ligada numa rede, mas é uma rede de drenagem, que está indo diretamente para o corpo hídrico sem passar por um sistema de tratamento, né? E aí, tem um T igual a 2 a 25, que T é esse, né? É o tempo de retorno. Quando a gente fala de chuva, se vocês prestarem atenção, né? Quando chove durante o ano, vê que tem dias que chove 3, 4, 5 dias, aquela chuvinha fina, né? Que a gente nem percebe, aquela garoa, né? Então, aquela chuvinha pequenininha. E que chove em 5 minutos, né? Que parece que vai acabar o mundo. Então, a gente fala de intensidade de chuva. E aí eles falam assim, tantos milímetros, né? Choveu tantos milímetros, 200 milímetros, 50 milímetros, né? Ué, mas será que a chuva é medida em milímetro? Né? Como é que mede isso? Na verdade, a gente está falando de um volume que a gente traduz, né? Área de 1 metro quadrado e traduz quantos milímetros cabem ali, né? E aí faz essa medida aí de milímetros. Essa intensidade de chuva, ela digamos assim, nos nossos cálculos, ela entra como um tempo de retorno. Digamos assim, essa chuva pequenininha, que cai bem pouquinho, ela tem possibilidade de ocorrer, né, com uma frequência maior. Então, a gente diz, é o tempo de retorno dessa chuva. À medida que a intensidade vai aumentando, né, em pouco tempo, ou seja, choveu muito em 5 minutos, a gente chama isso de tempo de retorno, ou seja, qual é a possibilidade de ter uma outra chuva igual àquela? Daqui a 5 anos vai chover uma chuva igual a essa. Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Imagina o que seria uma chuva de 1000 anos, né? É uma chuva quase que um dilúvio, né? É chover muito, 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 muito mesmo, né? Então, nos projetos de engenharia, a gente tem esse termo tempo de retorno, né? Que os meninos aí da engenharia civil talvez conheçam. Ela está relacionada com essa intensidade da chuva. Quanto menos chuva, menos é o tempo de retorno. Quando a gente faz um projeto de engenharia, a gente tem que, nos cálculos da gente, existe essa variável, que é o tempo de retorno que a gente vai escolher para dimensionar o projeto. Quanto maior o tempo de retorno, mais robusto, maior os elementos de drenagem e de projeto, né? Então, quando eu estou trabalhando com uma tubulação, uma sarjeta, uma boca de lobo, a gente trabalha com retorno variando de 2 a 25 anos. 10 anos é um tempo, mais ou menos, que a gente trabalha, tempo de retorno. Vou fazer, por exemplo, uma barragem de água, né? Se eu fizer para uma chuva, que ela aguente só uma chuva com tempo de retorno de 10 anos, significa que se chover uma chuva muito intensa, aquela barragem vai cair. Imagina o estrago de uma barragem caindo. Então, quanto mais riscos eu tenho para um elemento de engenharia, maior é o retorno que eu coloco na minha fórmula. E isso, é claro, faz com que a obra fique mais robusta, mais cara. Então, se eu fizesse um projeto para uma sarjeta igual a esse daqui, considerando um tempo de retorno de 1000 anos, esperando que uma chuva de 1000 anos fosse cair, né? Essa caixinha aí ia ocupar a rua inteira, né? Então, a gente equilibra isso. Por isso que quando chove, né? E alguma chuva vai alagar. Mas a gente espera que não seja todas as chuvas. O que a gente vê na Grande Vitória, que algumas localidades, é que todo ano tem inundação das ruas. Às vezes, mais de uma vez por ano. Tem algo errado, né? Porque se a gente está fazendo um projeto para que tenha um tempo de retorno aí em torno de 10, 15 anos, a gente
esperaria que isso ocorresse sim, mas com intervalos mais ou menos nessa faixa. Quer entender? Eu estou falando de uma forma bem simples, né? Sem mostrar fórmula nem nada, porque tem pessoas de diversas áreas. Então, tem algo errado, né? Então, a função do sistema de drenagem é coletar água de chuva, retirar água de chuva dos pavimentos públicos, impedir os alagamentos, né? Oferecer segurança e reduzir danos. Eu vou impedir que o dano ocorra? Não, mas eu vou reduzir, né? Eu vou ter, por exemplo, eu posso ter um sistema de alerta para que as pessoas consigam tirar suas coisas antes que, né, aquele tipo de chuva. E aí a gente vai falar desses elementos, né? Tem um elemento importante que é a sarjeta. Eu agora queria que vocês façam um exercício que é tentar imaginar a rua de vocês, ou a rua de vocês trabalham, às vezes vocês lembram desses elementos. Então, aqui a gente tem uma calçada, tem um canteiro, tem um meio-fio, estou mostrando aqui, não sei se vocês conseguem ver, e tem a sarjeta. Vocês observem que aqui logo tem a rua, né? Isso faz com que eu direcione a água que cai na rua a um lugar um pouquinho mais baixo e que a água escorra toda por aqui. O que a gente vê, às vezes, é que ela começa a ocupar também a rua e ultrapassa aqui o limite do meio-fio. Então, num projeto de drenagem adequado, a água ocuparia, assim, até 10 centímetros aqui, né? Iria chover, a água ocuparia uns 10 centímetros aqui e escorrer para esse outro elemento que se chama boca de lobo, que é essa caixinha aqui. Existem vários modelos de lobo. Esse aqui é com... Estão vendo aqui? Se chama grelho. Tem gente que chama de bueiro, né? Aqui é um outro modelinho, ó, que tem essas passagens laterais aqui. Aí eu posso ter, em algumas ruas, que tem um só, tem algumas localidades que tem mais de um. Isso vai depender o quê? Do cálculo, do dimensionamento, que vai considerar a área de precipitação e a intensidade de chuva. Quanto mais chuva, mais eu vou criar esse elemento aqui grandão, né, com mais elementos para poder entrar eficiente aqui. Aqui é um outro, aqui já é um que está sem tampa, olha só como é por dentro, é com uma caixinha, tem às vezes uma tela, a água vai escoar aqui. Aqui é um esquema, como é lá dentro, olha só, ó, aqui tá vendo o elementozinho? Aqui em azul é como se fosse a água de chuva que está em cima da boca de lobo. A água vai entrar nessa caixinha e vai passar por uma tubulação. Então, observe, olha só, se eu tiver resíduo ocupando essa entrada, primeiro que a água não passa. Começa a entender o que é uma obstrução. É simplesmente, né, os que vão entrar, vão impedir a entrada da água, e aí quando a gente fala em grelha, né, vocês conseguem observar que são espaços. Aqui, no caso, tem uma grelha e tem uma fenda, vocês conseguem ver aqui na calçada, né? Aqui é um outro modelo, que a água entra, ó, ela entra pela essa abertura, que é uma fenda, e já passa pela tubação. Isso daqui, gente, é a calçada. Então, vocês observam que essa caixa não é gigantesca, ela tem o tamanho de uma nada. Então, não cabe muito volume de água. Se for entrando folha, objetos aqui dentro, e ele vai ocupando esse espaço aqui, e a água, ela entra e consegue passar. Então, se obstruir essa entrada da tubulação, e é uma tubulação relativamente pequena, imagina, 40 milímetros, né? 400... Quase confundi. 400 milímetros. Você vai, eu acabei confundindo aqui, aí, né, não permitir, aqui, de 40 centímetros, imagina aí, mais fácil para vocês analisarem, né, um diâmetro de centímetros. Se eu tiver resíduo aqui, né, não vai deixar a água passar para cá. Então, só para a gente começar a entender por que o resíduo está relacionado. Um outro elemento são os condutos. Então, a água entra, passa pela sarjeta, entra na boca de lobo, passa por essa tubulação aqui, que liga, no conduto, que fica no meio da rua. E aí tem um outro elemento que eu quero fazer exercício, que é uma tampinha que a gente vê na rua, que de vez em quando ela está aberta, ou ela voa e rasga o pneu do nosso carro, que é um posto de... né? Não sei se vocês já viram aqui, às vezes o pessoal coloca uma câmera de ar de carro, de borracha de carro, até nas novas. Aqui é um homem lá dentro, né? Vocês estão vendo ele aqui, uma pessoa lá dentro. Isso daqui é feito para quê?
para que tenha manutenção do sistema, para verificar para limpeza, para ver se tem alguma coisa obstruída, e é chamado de posto para se fazer uma visita mesmo, né? Então, as operadoras entram lá dentro para olhar. E tem as galerias, que são estruturas de tamanho menor, geralmente acima de 1 metro de largura, né? Que vai receber a água de vários sisteminhas desse. Então, aqui eu tem um esqueminha que mostra isso na nossa rua. Ó, sarjeta, né? A sarjeta do lado de cá. Aqui vocês podem ver nada, né? Tem uma boca de lobo. E aí, quando vocês começarem a olhar agora a calçada, quando vocês forem olhar agora, olhem as calçadas e as ruas para vocês observarem esses elementos, né? Então, aqui é onde vai ser feita manutenção. Então, periodicamente, eles precisam ser limpos. Aqui é a galeria por onde a água de chuva vai escoar e a gente tem os postos de visita também, tá? Geralmente, a galeria não fica no cantinho da rua, não. Ela fica mais ou menos aqui, ó. Então, debaixo da nossa rua, que eu acho que dá para ver melhor, ó, tem a bobo, né, a canaleta, e ela liga aqui na rede de drenagem geral. E vocês observem que aqui junto tem rede de água passando, aqui debaixo da calçada, tem rede de esgoto passando, então tudo isso aqui, né, tem que ser dimensionado, por exemplo, de forma com que a rede de esgoto não venha contaminar a rede de água, né, que não venha interferir na rede de drenagem. Né? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como tudo isso funciona. E as bombas, elas ficam localizadas geralmente na parte mais baixa da rua. Água, escopo, gravidade. Se eu colocar a boca de lobo numa parte alta, né, a água não vai entrar, porque a água não vai subir sozinha. Ela bomba para poder subir, né? E o sistema de drenagem, ele é quase totalmente por gravidade. A água escoa livremente dentro da tubulação. Existem situações que a gente tem casa de um sistema de bombeamento. Por exemplo, se eu estou numa área muito baixa e eu preciso levar água mais alta, eu vou ter que ter um sistema de bombeamento, né? E aí, eu tenho aqui as bocas de lobo, fica geralmente na parte mais baixa, e aí, quando eu tenho lixo na rua, o vento também vai tocando isso para as baixas, né? Para as partes mais baixas, vai entrar aqui. Então, ó, as bocas de lobo aqui, elas se interligam e vão para a rede coletora, que passa no meio da rua lá, tem os postos de visita, e aqui é o que acontece, né? Na parte aí que a gente não vê da nossa cidade, mas que está lá todos os dias, né? E a gente não vê. A gente também tem alguns outros elementos, controle de vazão por amortecimento. O que é isso? Muitas vezes, se a gente construísse um sistema de drenagem gigantesco para tirar toda aquela água de chuva e jogasse lá no rio, né? Que é o sistema que era pensado antigamente, ó, vamos construir um sistema gigante, tirar essa água o mais rápido possível, só que a gente não pensa em quem está abaixo, no município que está. Mas o que vai acontecer? Se eu jogo essa água toda, né, com essa vazão toda, de uma vez só no rio, a cidade que está na cota mais baixa vai receber aquela água toda de uma. Então, eu posso até tirar da minha cidade, mas a cidade vizinha vai ser afetada pela água que choveu na minha cidade, né? Então, e eu posso inundar um pouco um povoado mais à frente. Então, eu não posso pensar no sistema de drenagem só no local onde eu estou. Para isso, a gente tem elementos, e aí vocês vão lembrar um pouquinho de Vitória, que eu vou mostrar uma foto de Vitória, que esses reservatórios. Eu posso ter reservatórios naturais, né? Como esse lago, que ele recebe aqui a drenagem da cidade está ao fundo, a tubulação joga essa água nesse lago, que é construído, né? Construído às vezes é natural, mas ele está aqui para ser inundado. O dia que chover muito, ele pode inundar isso aqui tudo. Ah, mas eu vou perder a área de passeio. Sim, mas no dia que chover tudo, não vai ter iniciando aqui, né? As pessoas, o parque vai ser fechado, e aí, quando se normalizar, essa água com calma vai escoar para o rio, e eu vou poder usar essa área de novo para o meu passeio, e minha casa lá longe vai ficar protegida. Né? Então, eu tenho um reservatório. Sempre dá para fazer isso? Vamos pensar, no município que a gente mora. Tem uma área assim para a gente fazer? Nem sempre, né? Então, por exemplo, Vitória é uma ilha. Tem um lago desse? Eu não conheço nenhum.
né? Então, aí existe a necessidade de fazer reservatórios artificiais. E aí, eu esse reservatório, né, que é aqui na nossa cidade, aqui no Horto de Maruípe, né? Então, quem nunca passeou no Horto de Maruípe, um dia vai lá dar uma olhada, tem um estacionamento lá, né? Embaixo desse estacionamento tem um reservatório, né, que recebe a água de chuva da região. Então, há um tempo atrás, logo quando chovia, toda a área ali da região da Grande Maruípe inundava. E vocês percebem que hoje não tem. Mas o que aconteceu com a água? A água está sendo bombeada direto para a Baía de Vitória? Não. Ela é drenada pelos aqueles elementos de drenagem que eu mostrei para vocês. Ela entra nesse reservatório e a chuva vai passando, né? Quando a chuva passa, essa água aos poucos vai saindo para a Baía de Vitória. E tem outros elementos, como bombeamento, sistema de bombeamento, né? Vitória tem a questão das marés, né? Tem bairros ali, por exemplo, na de Santa Maria, que às vezes você passa na rua e já vê que já está ali bueiro, porque às vezes a própria maré, né, faz com que ela entre em relação e retorne, né? Isso acontecia há bastante tempo atrás. Então, você tem ali que são construídos nas cidades, que a gente chama para controlar a vazão, né? Para amortecer a vazão que é levada para o rio. Então, são elementos de drenagem. E se tiver resíduo nessa rede de drenagem? Vai chegar aqui, né? E aqui, bomba. Se algum resíduo entrar dentro dessa bomba, vai detonar. E aí para tudo, e aí inunda tudo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a gestão de resíduo, porque ele não pode atrapalhar o funcionamento desse sistema. Né? De preferência que só tenha água nesse sistema. E aí a gente vai falar um pouquinho do sistema de drenagem urbana, de limpeza urbana, né? Então, como eu falei, eu vou parar um pouquinho, eu não sei se algumas pessoas comentaram, tem perguntas aqui, porque eu vi colocando, mas eu não sei se tem uma pergunta. Então, eu vou parar um pouquinho para a gente falar um pouco, né? E aí tem uma pergunta aqui, que na minha opinião, deveria ser proibida a construção de áreas, em áreas, na sua deveria ser proibida a ocupação das áreas passíveis de inundação, ou há soluções por meio de engenharia que impeça a inundação das áreas. Enfim, na área de inundação não deveria ser construído. O problema é que muitas delas já estão ocupadas, né? Né? E aí você tem elementos que reduzam isso, né? Ou as pessoas que estão ali desocupa a área, né? E aí você vai ter que, enfim, tem um projeto aí para deslocar essas pessoas que estão ali, né? Ou você vai ter equipamentos, por exemplo, sistemas de bombeamento, construir numa cota mais elevada. Então, por exemplo, tem locais, né, pelo mundo afora, que a pessoa que pode construir, desde que você, no primeiro andar, seja garagem, e você só possa construir no segundo andar. Por quê? Porque quando inundar, você não vai perder seus móveis, você não vai ter que sair dali, você já está sabendo que ali vai inundar, você já está preparado para aquilo. Tem um sistema de bombeamento para que aquela água seja retirada dali depois. Enfim, desonerar, né, o setor público, ou seja, você pode até construir, mas você vai ter que, você tem que estar ciente dos riscos que você está correndo, estando ali, né? Às vezes tem um imposto, existe uma taxa, um seguro que tem que ser pago, enfim, existem algumas medidas dessas ocupações. A nossa situação, a maioria dos casos, é que essas áreas já estão ocupadas, né? Então, o que não está ocupado ainda, você... porque, às vezes, a planilha de inundação, ela é muito extensa, né? Mas, em APP, jamais, né? Não estou falando de APP, não. Estou falando de planilha de inundação, que, às vezes, é muito grande. A APP, né, por lei, não pode jamais, ok? Muito interessante essa questão de drenagem pluvial com esgoto doméstico. Então, existe esse modelo, né? Eu vou descompartilhar a tela aqui. Gente, cadê? Ixi, perdi aqui. Vocês estão me vendo agora? Ou não? Tá. Existem... o que eu estava falando mesmo, gente? O esgoto sanitário. Locais onde o esgoto sanitário
tratar junto com o esgoto pluvial. Só que nessas localidades, que não é no Brasil, né? No Brasil, a maior parte do esgotamento sanitário é separado da drenagem pluvial, você tem um problema, que chove, você sobrecarrega o sistema de tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto é dimensionado por uma quantidade de esgoto para chegar, né? Então, você vai ter uma variação muito grande se chegar muita água de chuva. Então, geralmente, esses sistemas, ele tem uma separação. As primeiras chuvas, ele entra no sistema. E quando, à medida que vai chovendo mais, ela vai ser lançada diretamente no sem tratar. E aí você acaba lançando esgoto também sem tratar, né? Então, porque não tem justificativa você tratar a água de chuva. As primeiras águas, realmente, né, como ela lava o asfalto, lava as ruas, ela leva sujeira junto com ela, né? Mas ela se dilui ali naquele volume de água. Então, no Brasil, isso é separado, não tem... claro, acaba ficando junto, as pessoas fazem a ligação de forma errada. Em vez de ligar na rede de esgoto, leva para a rede de drenagem. Mas muitas vezes não é culpa dela, é porque só tem a rede de drenagem, né? E as pessoas também não sabem a diferença, que é uma rede de drenagem, não é, né? Elas têm que ser comunicadas disso, né? De que elas têm que ligar na rede correta, como que ela tem que fazer isso, enfim, tem todo um planejamento para isso. Tem mais pergunta? Então eu vou passar para continuar. Você está apresentando para... Vocês estão vendo o que aqui? Que eu já não estou vendo o que vocês estão vendo. Tá, vocês estão vendo, eu tô achando que vocês estão me vendo aqui ainda. Deixa eu A gente está vendo a sala. A tela, né? E eu tô achando que vocês estão me vendo. Sim. Mas a gente está te vendo também. Tá? Então, deixa eu ver agora, visualizar, vou continuar aqui a apresentação. Sistema de drenagem. Vamos lá, sistema de limpeza urbana. Então, a gente vai ver que na limpeza urbana, né? Primeira questão, por que produzimos lixo, né? Resíduo, né? A gente tem um crescimento, industrialização, naturalmente a gente vai produzir resíduo, né? E os fatores que influenciam, cultura, padrão social, hábitos de consumo, fatores climáticos, né? Enfim, vários fatores. E aí a gente tem, com isso, impactos ambientais, sociais e econômicos. E a solução disso também tem que estar nesse tripé, né? Os aspectos ambientais, né? Não vou me ater muito a eles, né? Mas a gente tem a questão da geração de lixiviado, né? Que é o choro, a produção de gases. Essas fotos são do Espírito Santo, tá? Que eu tirei há uns 15 anos atrás, quando a gente ainda tinha muitos lixões aqui no estado, né? Quando eu trabalhava no órgão ambiental, não vou colocar a localidade, mas são fotos daqui do estado. Não de agora, falei, mais de 15 anos. Então, a gente tem esses problemas que ocorrem aí na geração. A gente tem alguns também problemas de proliferação de vetores, né, que aí estão ligados à questão da água também, né, que se a gente tem acúmulo de resíduo, né, e aí chove, você tem aí essa proliferação de vetores, principalmente mosquito, né, de dengue, enfim. Então, a gente tem um impacto direto também nessa questão. E questão social, né, que é relacionado a catadores, né? Essas fotos, né, a gente não tem mais no estado do Espírito Santo, mas são fotos antigas aí, de mais ou menos 20 anos atrás, do estado do Espírito Santo. Essa foto aí, umas laranjas, foi tirada na rodovia do Contorno, né? Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu fazia parte do Fórum Lixo e Cidadania. Então, só para dizer que eu sou velha, gente. Aí eu já tô colocando aí as fotos de 20 anos atrás, né? Meu Deus do céu. Tem mais de 20 anos, que nessa época eu era civil ainda e participava da cidadania, e essas fotos foram tiradas. São aspectos sociais que a gente tem hoje, né? Que a gente não vê hoje no Espírito Santo mais. Então, aí vem a definição que eu havia falado para vocês, o resíduo urbano, né? Que, por definição da lei, resíduos, engloba os resíduos domiciliares, né? Também chamados de resíduos domésticos, e os resíduos de limpeza urbana, né? Também podem entrar aqueles resíduos comerciais e de prestadores de serviço. Então, a papelaria, eu
lanchonete, eu tenho um bar, eu tenho um escritório. Não é resíduo domiciliar, né? Porque o domiciliar é resíduo gerado no nosso domicílio, o próprio nome já diz. Então, gerado na casa das pessoas, responsabilidade do município. Mas também pode entrar esses resíduos de pequeno comércio, de prestadores de serviço, que o município definir que são compatíveis com resíduos domésticos. E ele define, até tanto metros cúbicos, tantos que eu coleto. Passou, você é o responsável. Vitória tem uma lei de grandes geradores. Vocês devem conhecer, né? Que são aí do movimento. Então, não lembro agora se foi 2016, 2017, Vitória passou a ter uma legislação que fala dos grandes geradores. Então, prestadores de serviços, estabelecimentos comerciais que geram uma certa quantidade de lixo, passaram a ser responsáveis pela coleta e destinação do seu resíduo. Tiveram que contratar uma empresa privada ou pagar a prefeitura para recolher o resíduo. Por que isso? Porque a Lei 12.305 dizendo que tem que ser assim, né? Então, a prefeitura coleta os resíduos domésticos ou domiciliares, que podem ser divididos em recicláveis ou compostáveis, que tem muita gente que chama também de resíduo seco, resíduo úmido, e rejeito, né, que certas vezes causa uma certa confusão, né? Então, o correto seria resíduos que têm potencial de ser reciclado, resíduos que têm potencial de ser compostado. O que não, as duas categorias, seria que é aquilo que tem que ir para uma destinação ambientalmente adequada, né? Disposição, né, ambientalmente adequada, que seria um aterro. Somente essa parcela desse rejeito, que muitas vezes acontece que a parcela do que seria compostável vai para o rejeito e boa parte do reciclável também vai para o rejeito, né? E os resíduos de limpeza urbana, que aí entra essa relação direta com a drenagem urbana, né? Varrição, capina, roçada, poda, limpeza de túneis, monumentos, raspagem de terra, área, desobstrução e limpeza de bueiro, boca de lobo, né, limpeza de logradouros, que são as ruas, né, que realizam feiras, eventos abertos. Então, quando tem um show, vocês vão ver a prefeitura vai lá e limpa, né? A prefeitura também, o município também pode estabelecer que o evento que tem que ser responsável por coletar o seu próprio resíduo, que contrate uma empresa privada para coletar o resíduo depois de um grande evento, ela pode ter legislação para isso. Enfim, vamos falar um pouquinho disso aqui para a gente ver a relação, então, com a drenagem. Então, a gente tem aqui, né, varrição, limpeza de praia, parques e jardins. Uma atividade, aqui, né, a gente tem os elementos aqui, né, o carrinho, a vassoura. Então, eles são, quem é que tem na rua? Folha que cai das árvores, né? Se é uma via que não é pavimentada, a suspensão daquela poeira. Locais onde tem praia, né? Então, as ruas ficam com areias, pelo próprio vento, mas também tem muito material que as pessoas jogam, né? Um palito de picolé, um papel, um panfleto, uma sacola, né? Um copinho descartável, enfim, a gente encontra de tudo na rua, certo? Então, quem faz esse processo de limpeza, então, né, é a varrição, que retira esse material que, então, está pelas ruas. E se não for retirado, então, vai acabar chegando uma drenagem. Um serviço também da limpeza pública é a capina, que pode ser manual ou mecanizado. Então, a gente tem parques, jardins, né, os canteiros, a gente sempre vê o pessoal lá fazendo essa capina, né, que pode ser manual, também pode ser mecanizada, aqui como, né, a gente está vendo o rapaz fazendo com equipamento, né? Então, ela é feita o quê? No mínimo, uma faixa de via com largura de 1 metro ao longo das sarjetas das vias públicas, né? Tem o dita, né? E essa área não é ocupada por edificação, esse local ele precisa ser limpo, né? Garantindo aí pelo menos 1 metro ao longo da sarjeta. Limpeza de locais após feira, né? Então, tem uma foto aí, deixa eu passei, né? Limpeza. Então, a gente vê aqui em Vitória, todo dia tem feira praticamente, né? Acabou a feira, né? 1 hora depois já está
limpo, tudo lavado, né? Você mora aqui no centro de Vitória, tem feira de sábado, que você passar ali 1 hora da tarde, você já tem os barzinhos abertos, funcionando exatamente onde estava a feira. Já veio uma equipe toda que varreu, lavou, né, retirou o resíduo que ficou ali. Então, se você não tem um município que faz esse processo de limpeza, aquele resíduo fica acumulado, né, se vier uma chuva, vai levar esse material, vai barata, né, deixar um local desagradável. E tem município que não limpa feira, que deixa dos feirantes. Então, a gente tem município no Espírito Santo que quem limpa são os feirantes, tá? Eu participei de planos de municípios só de mais de 30 municípios aqui do estado, e tem vários municípios que não fazem a limpeza de feira. Uma festa aqui dentro de casa. Limpeza de boca de lobo. Olha só aqui, dá para vocês verem, a boca de lobo, olha dentro dela, né? Muito material que ficou ali, que ficou acumulado, e o dia que chove, né? Se esse material estiver ali, como que a água vai escoar para entrar naqueles elementos, né? Na tubulação, e chegar lá no reservatório, no rio. Não tem como, né? E se passar, vai levar tudo isso junto. Então, vai chegar lá no rio, lá no mar, com esse material que foi carreado pela água da chuva, que estava dentro do bueiro. Então, um dos serviços que a prefeitura vai fazer é fazer a limpeza desses locais. Então, periodicamente, separa uma equipe da limpeza pública para fazer a limpeza por mutirão, geralmente, desses locais. Toda vez que tem chuva mais intensa, é interessante fazer a limpeza desses elementos, porque, né, se vier uma outra chuva, não está assim tão cheio. E periodicamente, né, somente sabendo que vai chover, né, porque a gente sabe mais ou menos períodos chuvosos, né, esse período que a gente tem de novembro a março, é um período, então, um período que precisa intensificar a limpeza esses espaços. Okay? Então, são serviços como sendo da limpeza urbana, né? Limpeza pública urbana. Outros serviços que a gente tem também, poda de árvore, que às vezes está dentro da Secretaria de Limpeza Urbana, pintura de meio fio, eu tenho a foto aí do pessoal do meio fio, faz parte do serviço de limpeza, a remoção de cartazes que a pessoa coloca na rua, a dragagem de materiais, né, terra, entulho, objetos volumosos, né, a gente tem, por exemplo, sofás que às vezes são jogados em lagos, nas galerias, né, somente quando são galerias abertas, em córregos, lagos. Então, cabe à prefeitura realizar um serviço de limpeza urbana que engloba esses serviços, né, que não é só relacionado ao resíduo em si, mas a manutenção do sistema de drenagem urbana do município, tá? Então, é o mesmo setor que cuida disso. Essa ver essa relação, né, por essa relação. Então, a gente falou de limpeza urbana. Se lembra que eu coloquei no título, né? Limpeza urbana e manejo de resíduo sólido. Então, a limpeza urbana, ela está relacionada àquele resíduo disposto em lugares públicos, nas ruas, nas praças, jardins, feiras. Então, isso é limpeza pública. O manejo de resíduo sólido está relacionado àquele resíduo que é gerado na nossa casa e a gente coloca esse resíduo para coleta do município, na nossa porta da nossa casa, né? Então, isso é o manejo de resíduo sólido, ok? Deu para diferenciar um do outro? Então, já falou um pouco do manejo de resíduo, porque ele também é na drenagem urbana, não é só o de limpeza pública. Primeiro, começa o funcionamento, né? Então, a gente tirou o resíduo da nossa casa, colocou numa sacola, aí já vem um problema, que sacola é essa, né? Porque existe uma sacola padronizada, normatizada, com norma técnica da Associação Brasileira de Norma Técnica, da ABNT. Então, quem produz sacola tem que seguir uma norma que fala de resistência, de tamanho, né, de capacidade de armazenamento dessas sacolas. A gente usa sacolinha né, essa sacolinha rasga,
né? Depois eu respondo aqui a pergunta que surgiu. Então, então vem a questão do funcionamento desse material para coleta, né? E onde a gente coloca isso? Então, tiramos nossa casa, vocês sabem de onde que vai? Quem mora em apartamento, geralmente vai lá, às vezes, por exemplo, no meu, eu coloco na porta do meu apartamento, uma pessoa vai lá, coleta na porta do meu apartamento, desce com ele pelo elevador. Tem lugares que a pessoa tem que descer, colocar lá naquelas caixas, né? Passa o caminhão do lixo, leva aquele material embora. Quando a gente mora quem mora em prédio, né? Geralmente tem uma exigência por parte do município, uma cobrança maior. Mas quem mora em casa, às vezes coloca esse material na própria calçada, né? Ou em alguns lugares, né? Pendurado no portão, né? A gente já vê de diversos formatos, né? Então, vem o aumento do resíduo, a disposição certa. E aí a gente tem vários tipos de coleta. Coleta desses resíduos domiciliares. Então, esse resíduo que a gente gera na nossa casa é um tipo de coleta. Tem o resíduo público, é esse resíduo que eu falei da limpeza pública. Então, se passa o gari, varre a rua, coloca o resíduo das folhas dentro de um saco, coloca ali na rua, vai vir um caminhão e vai pegar aquelas sacolinhas. Tem a limpeza da feira, o pessoal vai limpar, colocar aquilo dentro de uma sacola, de uma caixa estacionária, vai vir um caminhão e vai recolher aquilo. Aí alguém perguntou aí, e o material da boca de lobo? Vai acontecer a mesma coisa, vai retirar aquele material, vai colocar em sacolas, em caixas, caminhão, vai coletar aquilo tudo, vai levar para onde? Aterro sanitário, né? Não tem tratamento de lodo desse material de boca de lobo, não que eu saiba, né? De rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto, sim, né? Porque é um outro tipo de... Agora, esse lodo ali gerado na boca de lobo é um resíduo muito misturado. Ele provavelmente está com grau ali de contaminação, né? Que você não vai conseguir tratar. Geralmente vai para aterro sanitário, né? Isso quando vai para lixão, né? Porque às vezes tem município que faz essa limpeza, não tem aterro e manda ele para lixão. Não desconheço outro tipo de tratamento. Coleta de entulho. Que entulho é esse? É aquele resto de obra que o pessoal coloca às vezes na rua, coloca na caixa estacionária que a prefeitura disponibiliza, né? Então, aquele material que fica ali. Dos resíduos de serviço de saúde, que alguns municípios coletam resíduos de serviço de saúde também, né? Cobrando ou não por isso. Tem município que coleta de saúde das unidades de serviço de saúde particulares e não cobra pelo serviço. Faz isso de forma gratuita, né? E que, na verdade, tem que se cobrar, porque na legislação está dizendo que o responsável pelo resíduo é o gerador, né? Unidade de saúde, um hospital privado gerou resíduo, ele tem que coletar, pagar por a destinação, está na lei lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os municípios estão se adequando a essa legislação, né? E o novo mapeamento traz muito claro essa obrigatoriedade por definir essa sustentabilidade econômica do sistema de limpeza urbana, né? Então, deixando muito claro a necessidade do poluidor pagador. Quem polui, quem gera mais resíduo é que tem que pagar pela destinação do tratamento de resíduo. Dividir essa do pagamento pela despesa por todos os moradores da cidade, do município, porque nem todo mundo gera resíduo na mesma quantidade, né? Quando eu falo do resíduo domiciliar, eu tenho a coleta convencional, que é aquele carro que pega o resíduo, compacta o resíduo, leva para o aterro sanitário. A gente tem a coleta seletiva, que pode ser porta a porta, ou, isso, ficou em inglês o negócio aqui, esqueci de trocar, ou pode ser ponto a ponto, porta a porta, trocado, inverti as imagens aqui, desculpa, gente. O porta a porta é trocar a imagem, é quando a coleta acontece na residência. Então, aí tem até uma foto, né, de um catador indo na residência da pessoa e coleta o material da coleta seletiva. E tem o ponto a ponto, que são esses ecopontos espalhados pela cidade. Vitória tem os dois modelos, a gente tem tanto em praças, né, esses pontos de coleta seletiva, a gente pode sair da nossa casa e ir lá e colonial, como a gente tem alguns condomínios que tem a coleta
lá no condomínio e a prefeitura passa e coleta no condomínio. Ainda não tem de casa, né? De casa a casa lá de estação. Por exemplo, Curitiba, Belo Horizonte tem, né, esse tipo de modelo que passa na casa das pessoas e vai coletando ali o resíduo domiciliar e tem horários separados. Um dia se coleta um resíduo, outro dia coleta outro. Né? Então, tem alguma pergunta relacionada à questão guido especificamente para a gente falar? Você sabe como é tratado, ou quem trata o lodo formado pelos blocos de lodo? Então, esse material, ele é coletado, foi a que perguntou, ele é coletado na coleta, né, da limpeza urbana. Então, o dia que é feita a limpeza desses locais, esse material é colocado em sacos, em caixas, e é levado para aterro sanitário. Não tem tratamento para esse material, tá? E já é difícil tratar, né, lodo da tratamento de esgoto, sim, a gente tem sistemas para tratamento, para utilização posterior, né? Mas esse material geralmente vai para aterro sanitário. Gostaria depois que explicasse sobre os resíduos de saúde, se eles são destinados para aterro, qual é o maior gargalo aqui no nosso estado, sobre o resíduo específico. Então, Graziele, o resíduo de serviço de saúde, ele pode ter destinação para incinerador, para municípios onde tem incinerador, para autoclave seguido de um aterro necessário, normal, porque o objetivo da autoclave é um equipamento de desinfecção, né? Então, o material biológico do grupo A, né, vai passar por um processo de desinfecção, então eu vou inertizar os micro-organismos, os patógenos que estão ali, ele vai se tornar um resíduo comum, e aí eu levo ele para aterro sanitário, então pode ser um processo. Ou eu posso ter um aterro específico de serviço de saúde, construído como se fosse um aterro para resíduo, e eu levo o resíduo de saúde para esse tipo de aterro, é um aterro para resíduo de saúde, ele vai ser construído como um aterro para resíduo perigoso, que é diferente de um aterro sanitário para resíduos domiciliares. As normas de construção são diferentes. Um aterro industrial, ele é muito mais rígido, a construção, tem muito mais equipamento de controle de poluição que é um aterro sanitário. Então, pode ter diversos caminhos. Aqui no a gente tem, né, incineração, de resíduos de saúde, tá? Tem autoclave, seguido para aterro sanitário, tem aterro de resíduos de saúde, eu não sei se tem ainda, tá? Na época que eu trabalhava com isso mais de perto, tinha aterro específico para resíduos de saúde, né? Acredito que aqui no estado, em termos de gargalo, mais a questão da logística mesmo, né? A gente tem no norte do estado consórcio para coleta, os municípios são consorciados e coletam, contratam uma única empresa que coleta a parte mais norte do estado, né, e traz para esses locais aí de tratamento e destinação final. A gente tem isso no estado também. A gente tem empresas que fazem essa coleta, né? A questão melhor que incineração não é um ponto positivo. Então, a questão é incinerar o quê, né? Porque a incineração, o incinerador em si, o equipamento em si, desde que ele tenha todos os controles, né, ele pode funcionar. O problema é o que está sendo incinerado, né? Uma coisa é incinerar o resíduo de saúde, outra coisa é você incinerar os resíduos que podem ir para a reciclagem, né? Então, para que eu estou usando o equipamento? Incineração para diversos resíduos que precisam ser incinerados. E existe, né, a operação para resíduos, enfim, vai depender da aplicação, né? No caso de resíduos de saúde, a ação não só inertiza, como os patógenos, como ela reduz o volume. Então, se eu passo por uma autoclave, eu tenho o volume que entra é o volume que sai. E eu estou restrito a resíduos biológicos. Os resíduos químicos, por exemplo, não podem, inclusive pode danificar, explodir a autoclave.
se fosse uma grande panela de pressão. Então, só pode ir resíduos biológicos. Então, assim, cada tecnologia, ela vai ter que ser específica do tipo de resíduo. Então, não tem, assim, para mim, na minha opinião, uma tecnologia melhor do que outra. Existe a situação que você está vivendo, né? O tipo de resíduo, a viabilidade econômica daquilo ali, né? Em que impacta positivamente e negativamente. Então, tem que ser realmente feito um de impacto ambiental da tecnologia frente a outras tecnologias, né? Então, assim, eu não gosto muito da questão, assim, de que não pode, né? Depende da situação. Sim, temos que evoluir nesses debates, porque às vezes taxar, né, uma tecnologia, né, o que é bom, né, nesse caso. E aí, nesse caso aqui, a gente tem os resíduos sólidos e drenagem, né? Então, qual a relação entre outros? Já que é isso que a gente veio falar, né? Então, a gente tem aí descartados nas ruas, né? Então, acúmulo de materiais nas sarjetas, de boca de lobo, postos de visita, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, são os mesmos elementos que eu tenho na drenagem, eu tenho ali onde o resíduo está. Resíduos mal acondicionados, né? Eu tenho recipiente inadequado, disposto para coleta fora do dia e do horário estabelecido pelo município. Então, eu tenho todo um processo de rota de caminhão, passar ali para coletar. Eu saio da minha casa e resíduo a hora que eu sair para o trabalho, né? Estou errado? Estou certo? Aí é uma questão, como se falou, tem que se debater, né? Porque a também tem que ser planejada conforme a necessidade de quem mora nela. Por isso que o debate tem que ser participativo, as pessoas têm que ser ouvidas, né? Então, a gente vê em alguns pontos do município, né, de vários municípios, não falo especificamente de Vitória, onde existe o tal dos pontos, todo dia a pessoa vai lá ali, ela sai de casa. Se ela não tem um outro horário para colocar, então, eu tenho que pensar, né, quem está fazendo a gestão daquilo, se aquilo está ocorrendo, eu consigo mudar o hábito da pessoa, ou a rotina da pessoa? Tenho que colocar um equipamento ali que garanta a segurança, né, das pessoas, em termos de local adequado para dispor os resíduos, que se chover, esse resíduo não vai ser carreado, né? Então, a disposição fora do dia, ela tem que ser algo que passada. Que dia e horário são esses? Que morador é esse? Que rotina esse morador tem? Existe alguma alternativa? Ele é comunicado sobre isso? Né? Ele recebe informação? Ele tem alguma outra alternativa? Caso o único horário que ele possa seja realmente aquele? Enfim, eu tenho N situações, né? É diferente, por exemplo, de um morador que mora em áreas mais verticais, que são edifícios, por exemplo, né? Que você tem de limpeza, que pode colocar o horário correto, enfim, então a gente tem uma série de situações aí diferentes, né, nesse ambiente urbano. Resíduos descartados em pontos viciados, então são aqueles pontos que, por mais que a prefeitura limpe, sempre tem resíduo, né, e aí a gente tem em São Paulo, mais de 5.000 pontos mapeados pela prefeitura. Serra tem mais de 500 pontos, tinha pelo menos uma época atrás, né? 500 pontos, 500 pontos, que são lá limpos rotineiramente, né? Tem dizendo que as pessoas não podem colocar lixo ali e os moradores colocam. E às vezes são em ruas, em localidades que tem a coleta. Não é porque o município não passa, não é porque não tem coleta, tem, mas as pessoas insistem em colocar. A gente dá o nome de pontos viciados. Então, imagina quando chove, né? Vem uma chuva, vai levar esse material todo, vai espalhar, vai entrar na casa das pessoas. Se tiver resíduo perigoso, esse resíduo que às vezes gera dentro da casa dela, é perigoso, né? O resíduo perigoso não é gerado só na indústria. Na casa, uma lâmpada, né, que a gente coloque ali, é resíduo perigoso. Uma bateria que a gente, na nossa casa, a gente joga ali, é um resíduo perigoso, né? Enfim, dentro da nossa casa também são gerados resíduos perigosos. Então, se isso se espalha, entra em contato com a água, essa água vai cair no rio, e a gente vai coletar essa água para beber, enfim. Vai ser tratada, mas o tratamento tem um nível de tratamento, né? Então, isso aqui é a drenagem urbana. Resíduos lançados diretamente nos corpos hídricos,
de drenagem. Então, a gente tem a questão dos grandes volumes, que é guarda-roupa, sofá, televisão, né? Que muitas vezes são jogados diretamente no corpo receptor, né? A gente vê várias vezes noticiário, a gente passa na Baía de Vitória e vê isso às vezes, né? Objetos de maior volume. Então, o município precisa ter um programa de coleta de grandes volumes, né? Vitória tem um papamóvel, outros municípios têm, né? E aí é necessário ter um programa dessa forma para que as pessoas consigam expor desses elementos de maior volume, senão elas deixam na esquina, jogam diretamente no rio, às vezes colocam na margem do rio, mas quando o NOB leva aquele material para dentro do rio, entulho de construção civil, né, que tem muito, e as pessoas, vai uma pequena reforma, coloca aquele ali na rua, joga diretamente no rio, né, e locais sem cobertura de coleta, né, tem passa caminhão de lixo. Então, as pessoas não têm outra alternativa senão colocar esse nas ruas, né, nos terrenos baldios, e às vezes acabam lançando esse material direto nos rios, né. E alguns materiais são colocados, inclusive, para ocupar essas margens, para depois se construir nessas margens, né? Terrenos com depressões, né? Buracos, né? Então, tem gente que joga resíduo para poder tampar aquele buraco e construir em cima. Então, a gente tem esses sistemas aí, essas situações que ocorrem. Resíduos descartados nas encostas e locais de difícil acesso, né? Então, são locais de coleta, porque é um local onde o caminhão não chega, e aí você tem um favorecimento de deslizamento, porque o resíduo, ele encharca mais, né, e quando vem uma chuva de longos dias, esse material é carreado, né, e aí, a gente vê o desenho, tem uma casa, o material pode, então, soterrar as casas e levar o solo junto, que você tem, né, alguns desastres aí que a gente vê acontecendo. Então, a gente precisa ter esse relacionado a isso também. E o que pode ser feito, né? Então, uma questão é ter recipientes adequados nos locais públicos. Aí a gente está falando de limpeza pública, né? Então, ter mais lixeiras para que as pessoas que estejam nas ruas, né, tenham um local para dispor resíduos, uma comunicação eficiente, coleta, né, do resíduo domiciliar, com normas para esses recipientes, definição da frequência e horários de coleta, que sejam obedecidos, né, que sejam cumpridos. Limpeza e manutenção do sistema de drenagem, né, então tem um plano de limpeza e manutenção, principalmente após grandes chuvas. Então tem município que não tem esse plano de manutenção, ele é feito conforme, às vezes, uma ligação do pedindo, eu preciso que limpe aqui, porque a gente está vendo que está cheio de entulho, mas planejamento, não tem uma equipe para fazer esse serviço, ele é feito conforme demanda de um ou de outro, de uma pessoa que pede, um vereador, um morador, né, uma associação de bairro, que vê aquela situação e pede a limpeza. Então, é necessário que o município tenha isso organizado. Limpeza e manutenção das encostas e áreas de difícil acesso, né? Desativação de lixões localizados em encostas. Em alguns locais você tem verdadeiros lixões mesmo que se formam nas encostas, porque é um local de fácil acesso para se formar um lixão, porque você só chega com um caminhão e abre a caçamba com o material e ele cai ali, né? Então ele vai formando ali uma encosta de lixo. Então, isso acontece muito, de ter lixões em encostas. Então, desativar esses lixões e fazer a estabilização desses taludes, né? Retirar o material, fazer a estabilização. Por quê? Porque se o lixão, mesmo que desativado, né? Aquela área é ocupada posteriormente com casas, né? De baixa renda, geralmente, e o dia que chover muito, né? Aquilo vai usar e vai levar aquelas casas, né, e vai causar um desastre aí muito grande. A gente já viu isso acontecendo, né, não sei se vocês lembram do Morro do Bumba, lá em Niterói, né, que era um lixão, né, que estava desativado e teve construção. Então, é necessário estabilizar os taludes, recuperar a área, não só parar de jogar resíduos, senão aquilo se
é esquecido, e daqui a 10, 20 anos, aquela área passa a ser ocupada, né? E perceber que ali era um lixão depois que aconteceu algum problema, relacionado com chuva, geralmente. Plano de limpeza dessas áreas de difícil acesso, não sei se dá para ver aí do lado, mas tem um gari alpinista, né? Vitória tem esse sistema, né, dos garis que fazem a limpeza desse difícil acesso, tem outros municípios. O processo de educação ambiental, com sensibilização sobre o descarte dos resíduos e os impactos no sistema de drenagem. Então, a comunidade precisa entender o que acontece com a água de chuva depois que ela cai ali na rua, para onde que essa água vai, né? Que elementos são esses, né? O resíduo, que impacto que ele causa. Então, há uma necessidade de uma sensibilização da comunidade, porque a gente vê, por exemplo, nós estamos aqui ouvindo sobre isso, mas pode ser que nós temos pessoas que nunca tenham ouvido falar desse sistema de drenagem, o que ocorre, do sistema de resíduo, para onde o resíduo vai, né? Então, é nesse processo de educação, né? E comunicação sobre os horários de coleta, né? Eu acho que ficou o título errado, né? É a questão dos pontos viciados, né? Não é de horário de coleta, né? É sobre a questão dos pontos viciados, não jogar, qual impacto viciado ele causa, né? Tem a questão da chuva, mas também tem de proliferação de vetores, rato, barata, né? Mosquito, né? O impacto visual que causa também, né? Então, tem toda essa problemática aí que poderia ser trabalhado com uma comunicação a respeito disso, né? Não só do educação ambiental, mas uma comunicação para que as pessoas soubessem ali o que está acontecendo na sua comunidade. Então, pessoal, para colocar deixa aqui meu contato, se alguém quiser mais alguma informação. O vídeo ele vai ficar disponibilizado, né? E eu vou abrir aqui a tela para voltar. Deixa eu ver. Aí. Compartilhamento. Voltamos aqui, né? E aí tem perguntas, né? A Larissa perguntou se eu sei sobre o processo de fitorremediação, de certa forma, pode atrapalhar a drenagem pela rápida proliferação de plantas especializadas em córregos contaminados. Olha, na verdade, o que ocorre, né? O local onde vai ser feito esse processo, ele tem que ser, né, escolhido porque ele também não atrapalha o processo. Mas não acredito que tenha nenhum problema a drenagem, né? Porque ele não vai ser, ele vai ser feito em algum corpo hídrico, e não, né, no drenagem em si. O que pode ocorrer, né, é que com uma grande chuva, e que essa chuva cai de forma muito rápida, entre de forma muito rápida naquele corpo hídrico, ele leve aquele processo, né, aquelas plantas que estejam ali, né, nesse processo de filtração, né, depende do volume de chuva que passar ali. Então, pode sofrer algum impacto com um volume muito grande de chuva que você não tenha um sistema de drenagem. Porque o objetivo do sistema de drenagem, quando a gente pensa em amortização, é que não tem uma grande vazão no rio de uma hora para outra, né? Que essa água, ela consiga, choveu aqui no município, ela fica, então, retida dentro desse sistema de amortecimento, do reservatório natural ou artificial, e, aos poucos, essa água é jogada no rio, então não vai ter aquela entrada abrupta dentro do rio de água, vai levando tudo dali para baixo, né? Essa água choveu aqui, eu vou segurar ela aqui por um tempo, para que aos poucos ali não cause estrago mais abaixo, né? Então, o processo, eu acredito que não. Obrigada, Graziele. Larissa também. Muito boa apresentação, viu, Maria Cláudia? A gente agradece, eu, em nome do coletivo Lixo Zero Vix,
Agradeço imensamente a sua participação, compartilhar todo esse conhecimento com a gente foi muito enriquecedor. Então, muito obrigada mesmo, viu? Ah, de nada. Só para completar aqui, o Ricardo, ele perguntou, plano de saneamento básico municipal, plano dos resíduos sólidos, esgoto e drenagem urbano, de forma integrada, facilita todos os atores em questão. Ah, com certeza, Ricardo, não é uma pergunta, né? Ele colocou uma afirmação. Com certeza, com certeza. Então é isso. Então tá, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode... O Ricardo apareceu ali, não sei se ele vai falar mais alguma coisa. Não, para mim está ótimo, só para parabenizar vocês. Então tá ótimo. Boa noite para todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.